O que é o despertar espiritual? Iluminação espiritual? Reparem, nós temos colocado aqui no canal, quando nós usamos a expressão despertar, e esse despertar espiritual, não estamos falando daquilo que a maioria das pessoas tratam aí fora como despertar espiritual. Em geral, as pessoas atribuem a experiências místicas, a experiências extrafísicas, a experiências assim chamadas espirituais, ou até contato com extraterrestres, todo tipo de coisa. Aqui, quando usamos a expressão o despertar espiritual ou iluminação espiritual, estamos tratando com você do fim da ilusão de uma identidade presente na vida, na experiência do viver. Porque para nós, a vida está acontecendo no formato como nós particularmente estamos vendo. Isso é algo completamente equivocado. Isso porque esse modo específico de vivenciar a experiência da vida ou do viver a partir de alguém presente, que é a pessoa, essa pessoa que é esse mim, esse eu, esse modo de percepção a partir deste eu, deste mim, é algo equivocado. É algo que está sendo vivenciado ou experimentado a partir de um experimentador que está presente na experiência, assim como o sonhador está presente dentro do seu sonho. Uma vez que esta realização divina, esta realização do seu ser, esta realização da verdade está presente, estamos diante de uma clareza absoluta a respeito de que tudo isso não passa realmente de um sonho e, portanto, de uma ilusão. Eu me refiro a essa ideia de alguém presente na vida. Não há alguém presente na vida. Assim como não tem alguém presente sendo real, vivendo um mundo real para ele, enquanto ele sonha. O mundo do sonho, para o sonhador, é apenas ele mesmo. Ele não está separado do seu sonho, sendo ele o sonhador. O seu sonho é ele é o sonhador. Repare que quando você acorda pela manhã, percebe depois de um sonho que tudo aquilo fazia parte do sonhador. O sonhador era o sonho. O sonho era o sonhador. Assim, esse modo de representação da vida como ela acontece, particularmente para esse mim, é uma ilusão, semelhante àquela do sonhador enquanto sonhava. A realidade daquele mundo é como a realidade desse mundo. Para essa condição psicológica de existência, onde o sentido de um eu, de um ego, de uma entidade presente, está vivendo sua experiência, sendo essa entidade o experimentador dessa experiência. E aqui no caso é desse mundo. Veja, colocando de uma forma muito simples para você, o seu modo de perceber a vida é a partir deste eu. Então, esse modo de perceber a vida está dentro de um sonho, da ilusão de alguém presente, sendo experimentador do seu próprio mundo, do seu próprio sonho. O que nós não conseguimos perceber ainda, e um trabalho como esse nos dá uma real aproximação para essa visão, é exatamente
isso. Isso que a ilusão do mundo é a ilusão daquele na experiência desse mundo. Acordar é tomar ciência de que é uma ilusão esse mundo e esse que experimenta esse mundo. Acordar é descobrir que tudo isso é um grande sonho. Então, o que é o despertar espiritual? É acordar deste sonho, onde há este mundo para este eu, e este eu para este mundo. Assim como havia o sonho para o sonhador, o mundo do sonho e o personagem do sonho. A realidade da vida é algo além de nascimento e morte, além de experimentador e experiência, além de sonhador e sonho, além do pensamento e do pensador. Então, reparem, há uma realidade divina aqui presente. Essa realidade divina é aquela que está além da experiência desse corpo, dessa mente e desse mundo. Além dessa experiência de sonhador e sonho, pensador e pensamentos. O florescer de sua natureza essencial, de sua natureza divina, é o despertar. Então, aqui, quando usamos a expressão o despertar espiritual, estamos nos referindo ao florescer daquilo que é indescritível, inominável, inalcançável pelo pensamento. É interessante nós tocarmos nessa questão do pensamento aqui com você. Repare que toda a sua experiência de mundo é uma experiência que ela é confirmada exatamente pelo pensamento. A sua experiência de mundo no sonho, reparem, é um mundo construído pelo pensamento. Essa experiência de mundo aqui, nesse assim chamado estado de vigília, é também uma experiência que o pensamento traz a confirmação da existência dele. O ser humano, ele conhece esse estado de vigília e aquele estado de sonho. Quando você sai do estado de sonho e acorda, sai para esse estado de vigília, você sabe que aquele estado de sonho era uma produção da mente e, portanto, do pensamento. Mas nesse estado de vigília, ao olhar para a sua experiência como sendo alguém dentro dela, a sua percepção de realidade deste mundo, nesse momento você não toma ciência a não ser que aconteça e ocorra o despertar para fora desta condição. A ilusão presente é de que é muito real tudo isso. E, no entanto, você está apenas também dentro de um sonho, também construído pelo pensamento. Reparem como é fascinante termos esta compreensão. A compreensão da verdade, daquilo que é Deus, a realidade do seu ser está além deste sonho de vida, deste sonho, desse estado de vigília. Então, nós conhecemos o sonho, o estado de vigília e o sono profundo. No entanto, todos esses três estados estão presentes
sendo visto para este centro particular que é o eu, como algo separado dele. Isso é uma ilusão. A presença do sonho à noite é a presença do eu. A presença do estado de vigília é a presença do eu. E quando há o sono profundo, não há qualquer sentido do eu presente. Mas logo que você acorda, percebe que você é o mesmo. Então há algo presente que transcende o estado de sonho, de vigília e de sono. Qual será essa realidade, além desses três estados? Além do sonho, onde você está lá, do estado de vigília, onde você está aqui, e de sono profundo, onde você não está aqui, no estado de vigília, nem está lá no estado de sonho? Qual é a realidade daquilo que está além desses três estados? Onde esses três estados aparecem e desaparecem? Qual será a realidade deste ser, desta realidade divina? É isso que na Índia eles chamam de Turiya, o quarto estado. Então, o que é o despertar espiritual? O que é a iluminação espiritual? É o natural estado de Turiya. O quarto estado, um estado possível para cada um de nós. A questão é como podemos nos aproximar disso. Quando as pessoas perguntam o que é meditação ou como praticar a meditação, em geral, o interesse delas é terem uma aproximação daquilo que elas entendem por meditação, através de técnicas, de práticas, de algo que elas aprenderam aí fora, ou elas descobriram que podem trazer para elas momentaneamente um certo relaxamento, um certo desestresse, uma certa tranquilidade. Isso porque elas descobriram que esta assim chamada prática da meditação pode ajudá-las a viver suas vidas de uma forma mais confortável, menos estressada, menos infelizes. Podem aliviar um pouco esta pressão desse movimento do pensamento dentro delas. É por isso que elas querem se aproximar da prática da meditação. Aqui no canal estamos tratando com você da verdade sobre a meditação. Então, para a pergunta como praticar a meditação, a minha recomendação é que você descubra qual é a verdade da meditação. Descobrindo isso, você tomará ciência de que não se trata de algo que você pratica, mas a meditação é algo que floresce como parte desta atenção sobre todo esse movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção. Então, esta é uma forma real, verdadeira, de termos uma aproximação do fim desta condição de separação entre esta verdade divina e toda a manifestação. Então, esses três estados, vigília, sonho e sono profundo, quando nós temos uma real aproximação da verdade sobre quem nós somos, isso implica a presença desta atenção, o que nos aproxima da verdade da meditação, que é autoconhecimento. Se isso está presente, nós temos o fim para este sonho, para esse estado de vigília,
E para esta condição de sono profundo, temos o despertar deste quarto estado, que é esse estado natural de ser, consciência, felicidade. Esse é o seu natural estado de Túria. Não é você como uma entidade presente dentro da experiência. É o fim da ilusão de um experimentador com sua experiência, de alguém presente se vendo como uma entidade separada, como ocorre no estado de sonho, como ocorre no estado de vigília, e como não acontece no estado de sono profundo, porque a mente egóica, esse sentido de uma identidade separada, não está presente. Então, o nosso convite aqui é para esse florescer de sua natureza verdadeira. A beleza disso que a presença dessa realidade representa o fim de toda busca, de toda procura, de todo sofrimento, de toda confusão, de toda desordem emocional, sentimental, dessa assim chamada espiritualidade. É o fim para tudo isso? Temos algo presente, real, além desta ilusão de continuidade no tempo e no espaço? Então, isso é o fim do sonho dessa assim chamada vida, como nós conhecemos. Então, estamos diante de algo novo, de algo fora do conhecido. Então, a realidade do seu ser está presente. A realidade de sua natureza essencial está presente. Além do conhecido. Então, o nosso trabalho aqui consiste na investigação de tudo isso, na tomada da ciência desta realidade. Estamos dizendo aqui para você, nesse canal, e também em nosso outro canal, certo? Você tem aqui o link para se aproximar também do outro canal. O que estamos trabalhando aqui com você, nesses canais, além de encontros que temos, que são encontros online, encontros presenciais, retiros, é o fim para essa ilusão. A ilusão de uma identidade presente se separando da vida, se confundindo com a ilusão da dualidade, onde existe esse eu, esse mim, esta pessoa e a vida. Acordar significa estar fora do sonho, estar fora desta ilusão da dualidade, dessa ilusão da separação. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, onde, através de perguntas e respostas, nesse encontro com o silêncio, tendo uma aproximação da verdade sobre a meditação, nós temos a oportunidade de explorar isso, de investigar isso. Ok? Então, quero deixar aqui um convite para você. Aqui na descrição do vídeo, também nós temos o nosso link do WhatsApp, para você participar desses encontros online que ocorrem nos finais de semana. São 2 dias juntos. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário do vídeo. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê.
Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem a beleza do autoconhecimento, desta aproximação da verdadeira meditação, essa condição psicológica se sustenta, ela permanece. Isso é infelicidade, isso é inquietude, isso é sofrimento.